Durante julgamento no Supremo Tribunal Federal de ação que analisa se governadores e prefeitos podem suprimir o direito de culto a pretexto de combater a pandemia, o advogado Tiago Rafael Vieira, do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, explicou que o Estado não pode limitar a liberdade religiosa. O advogado apontou: confessar uma fé é fazê-la com o outro em qualquer religião, inclusive no cristianismo. Ser cristão consiste, antes de tudo, em fazer parte do corpo e do sangue de Jesus. Vieira apontou ainda: a grande verdade é que os cultos e as missas formam, sim, o núcleo essencial da liberdade religiosa para os cristãos. Impedi-los é atingir a liberdade em sua natureza. O advogado lembrou que em todo o mundo e através da história, a liberdade religiosa implica em impedir embaraços e interferências do Estado. Na sequência, o advogado Uziel Santana dos Santos, da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, lembrou que a Constituição Federal é clara quanto à inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, a qual compreende o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O advogado apontou que, embora as igrejas tenham sempre cooperado com o Estado de São Paulo, o governador optou por não apenas restringir as atividades religiosas, mas impor uma vedação completa. Santos também apontou que cortes constitucionais de vários países já reconheceram que o Estado não pode determinar a forma de adoração a ser adotada pelos fiéis. Assim está. Agora temos 7 amici curiae admitidos pelo relator. Cada um disporá do tempo regimental de 5 minutos. Então, chamo para a primeira fala o Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Assumindo a tribuna, o doutor Tiago Rafael Vieira, que disporá do tempo regimental de 5 minutos. Som? Estão me ouvindo? Sim. Ok, obrigado, ministro. Excelentíssimo senhor presidente desta Suprema Corte, doutor Luiz Fux, em seu nome eu cumprimento todos os demais membros e todos que nos acompanham nesta tarde. O tempo é curto, então vou ser breve em alguns conceitos, mas gostaria de trazer um pouquinho o conceito da liberdade religiosa, que se caracteriza como uma liberdade pública, individual e coletiva, de expressar e viver de acordo com um conjunto de valores da crença confessada pelo fiel. Enquanto a liberdade de crença é aquela liberdade individual, de fórum íntimo, residente no coração e na razão de cada fiel. A liberdade religiosa é a liberdade meio para que a liberdade de crença possa ser exercida e efetivada de forma plena. Confessar uma fé é fazê-la com um outro, em qualquer religião, inclusive no cristianismo. Ser cristão consiste, antes de tudo, em fazer parte do corpo e do sangue de Jesus. A grande verdade é que os cultos e as missas formam, sim, ao contrário do que o douto procurador do Estado de São Paulo disse, o núcleo essencial da liberdade religiosa para os cristãos. Impedi-los é atingir a liberdade em sua natureza. A maioria das liturgias e sacramentos cristãos são realizados no templo. Sempre foi assim, desde o início da igreja. Como ensina Bobbio, a liberdade religiosa exige uma prestação negativa do Estado. No dizer de Isaiah Berlin, trata-se de uma liberdade negativa, estar livre de embaraços, de interferências do Estado e de outros atores. O fiel é livre para ter a sua crença, professá-la e viver de acordo com os seus dogmas, e não com o que o Estado diz. Não é o Estado ou algum ator da sociedade que ordena se um fiel deve rezar ou orar dentro de sua casa ou pela internet. O fiel que escolhe seus dogmas
e ele que decide onde ele deve orar ou rezar. Entretanto, vivemos em um tempo sombrio, quiçá o pior da história brasileira. Neste contexto, precisamos lembrar do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que diz no seu artigo 18, item 3, a liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará sujeita apenas às limitações previstas em lei e que se façam necessárias para proteger a saúde. Nenhuma liberdade absoluta. E o pacto é claro, mas diz, são permitidas apenas as limitações que se façam necessárias para proteger a saúde. As medidas restritivas são necessárias, contudo, devem ser proporcionais e adequadas. Um direito fundamental não pode ser restringido ao ponto de retirar o mínimo de eficácia. Deve haver limites às limitações. Em situações de necessárias restrições de direito fundamental, seu conteúdo essencial deve ser preservado, sob pena do próprio direito deixar de existir. E o conteúdo essencial e o núcleo inviolável da liberdade religiosa é a liberdade de culto. Proibir a liberdade de culto é negar a preservação do seu conteúdo essencial. Importante dizer que os fiéis não querem aglomerar, mas eles querem viver a sua experiência litúrgica em um Estado que é essencialmente laico. Não existe uma tensão entre saúde e liberdade religiosa. A maioria ampla dos estados está permitindo a liberdade de culto, que varia de 10% a 30%. Podemos traçar um paralelo com o transporte público. As pessoas deslocam de ônibus, o ônibus está restringido em 50%. Por que o culto não pode ser restringido em 1/4, se o ônibus é muito menor que a nave de um templo? A pandemia não pode ser elevada à categoria de poder constituinte originário, ministros. O Estado constitucional se caracteriza pelo império da lei, mas submetido aos direitos fundamentais, que é a sua última ratio. A manutenção dos direitos fundamentais, mesmo que minimamente, é essencial para a pacificação social, sobretudo diante do espectro da morte. Para terminar, lembremos que as Supremas Cortes dos Estados Unidos, da França, da Suíça, da Escócia, do Chile, já decidiram que a liberdade de culto não pode ser proibida. Termino citando Agostinho de Hipona, abre aspas, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Ministros, muito obrigado. Agradeço ao doutor Tiago Rafael Vieira e agora falará pelo Amicus Curiae, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE, doutor Uziel Santana dos Santos, que também disporá do tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, ministro Luiz Fux, em nome de quem saúdo a todos os demais excelentíssimos senhores e senhoras ministros e demais autoridades aqui presentes, os colegas advogados, também aos serventuários que fazem essa sessão ser transmitida para todo o país. A Constituição Federal é clara quanto à inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, a qual compreende o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Além disso, nos termos do artigo 19, inciso 1 da Constituição, veda-se aos entes federativos estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los e embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com ele ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada a colaboração na forma da lei. Essa DPF 811, em que uma norma do Estado de São Paulo está em discussão, ela é importante nesse contexto do nosso país. Essa Suprema Corte tem, em vários momentos, se pronunciado sobre a liberdade religiosa e estabelecido a importância da reafirmação, não apenas como um discurso, mas através de manifestos, atos, liturgias do exercício da liberdade religiosa. Interessante notar que o Estado de São Paulo, durante todo o ano 2020, emitiu
3 decretos específicos sobre atividades religiosas e em nenhum momento ali onde a pandemia era desconhecida, estabeleceu-se a proibição completa, não só restrição, mas a proibição completa da atividade religiosa. Ao contrário, recomendou-se às igrejas em todo o país, em todo o estado. E nesse sentido, as igrejas cooperaram com o estado de São Paulo. Muda-se o cenário, o estado de São Paulo teve a oportunidade de aumentar os seus leitos de UTI, como fez, criar novas medidas, mas somente em 2021, em março, é que não só restrições, mas uma verdadeira vedação completa. Os colegas já mencionaram aqui que a Suprema Corte americana, que a Suprema Corte da Escócia, da França, do Chile, se pronunciaram recentemente sobre o direito de liberdade religiosa. E eu queria mencionar especificamente um ponto da decisão da Suprema Corte Escocesa, onde o juiz diz que não cabe a eles ou aos demandados ditar aos requerentes ou à parte adicional que doravante ou mesmo durante a pandemia a adoração seja conduzida online. Esta pode ser uma alternativa à adoração, mas não é adoração. No máximo, para os requerentes, na linguagem moderna, é uma adoração light. Do mesmo modo, o Conselho de Estado francês diz claramente que a liberdade de culto tem o caráter de uma liberdade fundamental e diz que isso comporta également parmi ses composés essentiels le droit de participer collectivement, ou seja, o direito que as pessoas têm de participar coletivamente, porque a adoração ela é comunitária. A Anajure, desde o ano passado, criou um observatório para receber de todo o país denúncias sobre flagrantes violações das liberdades civis fundamentais, em especial a liberdade religiosa. Isso consta nos autos. Recebemos mais de 60 denúncias, decretos estaduais e municipais sem nenhum limite, em que se previa, inclusive, que a administração da comunhão pudesse ser na forma como o decreto estabeleceu. Nunca vimos isso na história do nosso país, o Estado tentar determinar como a Santa Ceia deve ser realizada. Nós esperamos, Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros, que a resposta do Supremo Tribunal para essas denúncias, para esses casos, seja uma resposta que contemple, sim, o direito à saúde e às questões sanitárias, mas também a liberdade religiosa. Como bem disse, certa feita neste plenário, a nossa querida ministra Carmen Lúcia, o Estado se separa da religião, mas o ser humano não se separa da sua fé. A liberdade religiosa é o primeiro direito humano fundamental. E nesse tempo de pandemia, as igrejas são absolutamente essenciais, como disse a OMS, em reiteradas manifestações desde a década de 90, para que as pessoas possam ser acolhidas. E as restrições, elas são bem-vindas, como disse a Suprema Corte do Chile, mas a proibição total viola flagrantemente a Constituição e os tratados internacionais dos quais o nosso país é signatário. Muito obrigado.